Não dá para aparecer. Ó, após 10 jogos, Inter tem seu melhor início de Série D. Então eu tô comentando o seguinte, que o primeiro semestre foi bem doído, com a Inter caindo para a Série A2, sem ter nenhuma vitória. E quando o Ademir Fezan chega, muda completamente o patamar da Internacional. O ambiente carregado com o Felipe Conceição, esse ambiente vai embora. E a Inter passa a conquistar resultados positivos e o torcedor passa a sonhar com o acesso, tão sonhado acesso para a Série C. Então, após 10 jogos completados com a vitória contra o Cianorte por 2-0, a Inter supera a campanha do ano passado. E olha que com Felipe Conceição no ano passado, a Inter chegou até as quartas de final. Passou pela Avenida, passou pelo Nova Iguaçu, perdeu o primeiro jogo aqui para o Maringá, empatou 1-1 no Paraná e deu adeus ao tão fácil acesso, na minha opinião. Então, olha só, tem a tabelinha aí pra gente mostrar? Titi, eu fiz uma tabelinha para mostrar para vocês o desempenho da Inter após 10 jogos, como é melhor do que das últimas edições. A Inter joga a Série D desde 2021. 21, 22, 23, 24, 25. São 5 edições que a Internacional participa. Então olha aí, campanhas iniciais da Inter. Olha 2021, que foi o primeiro ano que a Inter estreia perdendo por Madureira, 3-0 no Limeirão. Era o período da pandemia. Em 10 jogos a Inter ganhou 2, empatou 4, perdeu 4. Marcou 6 gols e sofreu 10. 33,3% de aproveitamento. 2022 a Inter também não passou para a segunda fase, mas melhorou. 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, quer dizer, perdeu menos. Marcou 11 gols e tomou 10. 43,3%. Olha como cresce a campanha da Inter na D. Você vê pelas porcentagens. 2023 com o Júnior Rocha, a Inter toma 6 do 15 de Piracicaba no Limeirão. Foi a pior campanha. Pior campanha. Mesmo assim, 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados, 14 sofridos. Só 6 do 15 de Piracicaba no Limeirão. Foi a maior derrota da história da Inter em casa. 50% com o Júnior Rocha no comando. 2024, o Júnior Rocha começa. Primeira rodada vai embora para o Guarani. Macaé assume interinamente. Vai contra o Costa Rica, ganha e vem o Felipe Conceição. 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 14 gols pró, 4 contra. 66,6%. E este ano, após 10 jogos, a Inter tem 6 vitórias, 3 empates e só uma derrota, que foi para o Cascavel. Marcou 16 gols, tomou 6. 70% de aproveitamento. Então, olha, comparando o ano passado com esse ano, a Inter tem o mesmo número de vitórias. A Inter tem, neste ano, um empate a mais e uma derrota a menos. Gols pró. O time do Ademir Fezan marcou mais do que o time do Felipe Conceição. 2 gols a mais. 16 contra 14. Por outro lado, a defesa mais consistente do Felipe Conceição, que tomou 2 gols a menos. 4 contra 6 da Internacional. Então, são números interessantes. Olha, os gols que a Inter tomou dos 6. 1 contra o Goiatuba em Goiás. 1 contra o Monte Azul no Limeirão. 2 contra o Cascavel no Paraná. 1 contra o Itabirito no Limeirão e outro contra o Operário do Mato Grosso do Sul no Limeirão. Então 3 em casa, 3 como visitante. Lembrando que o Cascavel, que joga aqui sabadão, foi o único time que conseguiu marcar 2 gols da Inter. Então esse DNA que tem o time do Ademir Fezan de não tomar mais do que 1 gol por partida. Então o Cascavel foi o único que conseguiu marcar 2 gols. O pior início da Inter nós mostramos aí. Foi a primeira participação, a Inter foi muito mal e depois a Inter conseguiu crescer e a porcentagem vai aumentando, tá? E além do Ademir Fezan, porque eu gosto que o Ademir Fezan ele posta, né, os feitos dele. Então o Ademir Fezan tem o melhor início de Série D do Campeonato Brasileiro. 70% de aproveitamento. Ele interrompeu um jejum de 8 meses sem vitória da Inter, porque a Inter não ganhou nenhuma partida no Paulistão, ele chegou e ganhou do Goiatuba. Desde 2010, com Claudemir Peixoto na segundona, um técnico não ganhava 2 jogos seguidos pela Inter. E ele conseguiu, ganhando do Goiatuba e ganhando
do Uberlândia. E também fazia 25 anos que a Inter não estreava com uma vitória fora de casa em campeonatos brasileiros. Rapaz, esse Fezan é um técnico para ser estudado, porque são 4 marcas extremamente positivas para esse treinador que, eu não tenho medo de falar, não vai demorar muito para estar numa grande equipe do futebol brasileiro. Grande equipe de Série A. Não vai demorar para o Ademir Fezan comandar um Santos. Por que não trilhar o caminho de um Thiago Carpini, que saiu aqui da Inter, fazendo um grande campeonato paulista, chegando nas quartas de final contra o Corinthians e assumindo o São Paulo, depois de ir bem no Guarani, bem no Água Santa. Então eu vejo positivamente o Ademir Fezan num time grande, grandíssimo do futebol brasileiro em um curto espaço de tempo. Não vai demorar muito, não vai demorar muito. Ele é um trabalhador nato, é um grande treinador. Ele mudou o patamar da Inter, ele mudou, assim, o nosso otimismo quando se fala em Inter. A gente tem vontade de ver uma coletiva de imprensa dele. Quando ele passa, a gente tem vontade de conversar com ele, extrair o que ele tem de melhor. Um cara que trabalhou na base do Santos, um cara que foi auxiliar técnico e dos bons, um cara que fez Santa Catarina hoje ser conhecida, né, a equipe, no cenário brasileiro, por ter chegado numa semifinal de campeonato catarinense. Então, olha, a Inter tem um grande treinador, que é o Ademir Fezan.